Fala galera, beleza? Canal João Araújo, eu sou o João. Este é o ponto 1.4 aqui do canal, Attractive Italia 2015, correto galera? E esse é o vídeo de avaliação dele. Vou comentar aqui tudo sobre esse carro aqui, falar um pouquinho da história dele, falar um pouquinho do que eu tô achando dele até agora, da experiência que eu tenho com o ponto. Lembrando que eu já tive um ponto anteriormente, entre 2010 e 2017. Por que eu comprei ele novamente? Vou dar um veredito aqui, falar dos pontos positivos aqui rapidamente, falar um pouquinho de consumo, de desempenho, espaço interno, fazer algumas medições aqui, correto galera? Então se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, ajuda a gente a estar crescendo. Nós estamos aí com 2.000 inscritos praticamente. E é muito importante o seu like, o seu joinha, certo? Compartilhar o vídeo pra gente continuar crescendo. E se você conhece alguém, se você está procurando um carro aí hoje na faixa dos 35 até 45 mil reais, um carro que não seja 1.0, que não seja tão básico e que também não seja tão beberrão e tão grande, né? Porque às vezes os carros maiores bebem mais, tem manutenção mais custosa. Veja o vídeo até o final e compartilhe com aquelas pessoas também que estão procurando esse carro. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da história do Punto. O Punto é um carro mundial, ou seja, diferente dos hatches atualmente no mercado, como Argo, como até o próprio Onix. É um projeto mundial, ou seja, um projeto europeu principalmente, mas vendido em vários locais do mundo, né? E isso dá uma vantagem muito bacana de estrutura dele. Tem uma estrutura muito boa. Ele é um carro bonito de design, vocês estão vendo aí. É um carro que, mesmo mais básico, já tem a opção de ser bem completinho. Esse aqui é uma versão Itália, ano 2015, ou 2015, ano 2014, correto? E você olha as linhas dele, assim, nem parece um carro de 2005, né? É um carro com design bonito, é um carro que foi lançado em 2005, ajudou bastante a FCA na época, que hoje é Stellantis, a reverter a situação de prejuízo na Europa. Um carro que vendeu muito, foi o carro mais vendido da Europa em 2005 e 2006, correto? Então assim, foi um sucesso assim quando foi lançado. Contando um pouquinho da história do Punto, o Punto ele nasceu na Europa, certo? Ele teve duas gerações antes dessa. Ele não era um carro como vocês estão vendo aqui, ele era um carro menor. Ele era como se fosse o Palio lá para os europeus, né? A gente teve o Palio a partir de 96, eles tiveram o Punto um pouco antes. Foi um carro que fez relativo sucesso, mas não foi aquele estrondo de sucesso não. Em 2005 a Stellantis lançou esse carro aqui como um grande Punto, ou seja, uma versão maior do Punto que eles já conheciam. Então ele foi um carro desenvolvido para ficar na categoria um pouquinho acima. E esse sim foi sucesso, arrebentou de vender. Foi um carro muito desejado na época e até hoje tem grande base de fãs, né, galera? Aqui no Brasil ele foi lançado em 2007, tá? O modelo 2008. Ele foi o carro que estreou esse logotipo vermelhinho aqui, galera, né, da Fiat. Até então era aquele azul. Já em 2013, para a linha 2013, ele teve esse facelift aqui. Passou a ter esse bigodinho na frente, tá? Esse bigodinho. Antigamente o logotipo era... A frente era mais reta e o logotipo era na grade. E não tinha esse filete cromado, certo? Na época eu achei essa versão muito feia. Os fãs do Punto anterior achou a frente muito estranha, né? A traseira já, acho que quase que unanimidade, todo mundo gostou por conta das lanternas serem LED, né? Foi o segundo carro no Brasil a ter lanternas em LED, pra você ter ideia, só ficou atrás da própria ideia da Fiat, né? Então foi um carro assim, tecnologia de lanterna, assim, até hoje é difícil você ver carro assim com LED na traseira, ainda mais na faixa de preço anterior, né? Lembrando só, tá, que o LED é só aqui, tá? As luzes de seta, de freio continuam normais ali embaixo, certo? Então galera, já aqui dentro do Punto, vamos dar uma conferida aqui no acabamento, no espaço interno. Eu estou aqui no banco de trás,
O banco está ajustado para mim, eu tenho 1,71 m, para quem vê os outros vídeos já sabe. O espaço interno aqui é muito bom, tá? Vocês lembram no vídeo do Palio, sobrava tipo uns 7 ou 8 dedos. Nesse caso aqui meu, vai sobrar uns 9 dedos, mais ou menos, tá? Então, internamente ele tem 2,51 m de entre-eixos, né? E foi bem distribuído. Eu tenho um dedo a mais aqui, um dedo e meio a mais em relação ao Palio, por exemplo, que tem 2,37 de entre-eixos. Então é um espaçozinho a mais. Claro que é um carro compacto, né, gente? Quem tem 1,85 m e tem 1,85 m também de motorista e ficar aqui, vai ficar bem encostado, né? Mas assim, para quem tem até 1,85 m, dá para viajar 4 pessoas tranquilamente nesse carro. Vocês estão vendo aqui a questão do banco, tá? Ele é um carro que vem com encosto de cabeça de série, em forma de vírgula, tá? Ele é muito fácil de subir. Para baixar você segura aqui. É que eu tô com uma mão só. É meio de fazer, mas para baixar também é tranquilo. 3 encostos de cabeça. O cinto aqui do meio é abdominal, como os carros geralmente são mesmo. E cinto de 3 pontas na ponta, tá? 2 pessoas viajam tranquilo. O túnel central aqui interno não é muito alto, então assim, dá para viajar uma criança aqui também. O que mais me agrada no ponto é o acabamento. Hoje, acabamento não existe nenhum carro desse tipo aqui. Hoje em dia não existe, galera, ó. Aqui é um plástico, mas é um plástico em relação aos carros de hoje. Você vê que é um plástico mais bem trabalhado. Ele é um plástico com uma resistência maior. Isso que eu estou comparando até com a minha Tracker, tá? Que é um carro de, teoricamente, o SUV seria a categoria acima, né? Porque esse carro, se fosse fabricado hoje, seria concorrente do Onix, então o Tracker seria um pouquinho acima. Então esse carro tem um acabamento melhor em relação até a um Tracker da vida. Uma coisa que hoje em dia nem existe mais, aqui ó, tem tecido aqui na porta. Só tem um probleminha, que esse tecido é colado na porta, né? E com o passar do tempo, eles não colocaram a espuma por baixo e ele descola, né? E acaba que fica um pouco solto assim, mas assim, aparentemente não vejo nenhum problema disso. Tem um tecido aqui, tá vendo? Coisa que hoje não existe em carro, porta de trás. Tem um alto-falante aqui. A qualidade do som desse carro é muito satisfatória para a categoria dele, galera. É um pouco inferior à do Tracker, por exemplo, né? Dos carros de hoje atual, mas é um carro que acima dos 1.0 que tinha antigamente, ele é muito superior. Então aqui o banco da frente tem essa bolsa, tá? Para colocar objetos, correto? E basicamente é isso. Eu tô sentado aqui, se você encostar a cabeça no encosto de cabeça, aqui na lateral, você acaba encostando no teto. O maior problema desse carro seria isso, tá? O espaço para a cabeça aqui, quem vai nas laterais não é muito bom. Então assim, esse é um problema que algumas pessoas vão encontrar. Aqui no banco da frente, galera, nós temos o acabamento aqui da porta. Ele é idêntico à porta de trás, tá? Não tem diferença o que acontece nos carros de hoje. Essa versão por ser Itália, ele tem retrovisor elétrico, tem vidro elétrico nas 4 portas. Mas o de acabamento, ele tem plástico de boa qualidade aqui, em relação aos carros de hoje. É um plástico bem texturizado e você vê que é um plástico firme, galera. Ele tem suave ao toque aqui, ó. Carro que hoje em dia nem carro de categoria superior tem, mas esse carro tem aqui, ó. É um plástico bem suave ao toque, correto. Tem aqui o rádio dele. O rádio dele é um rádio básico, tá? Esse é um dos pontos fracos desse carro, eu acho que é o rádio. Ele tem um USB que fica aqui dentro do porta-luva, correto? Você acessar, colocar o pendrive, acessar as músicas e tal. Dá pra ver aqui no pendrive que tá só a casca dele aqui, não tem nem a capinha mais. Mas assim, a qualidade, o áudio dele é bom, a qualidade do alto-falante é bom. Porém, as funções dele são muito poucas, né? Ele tem uma entrada de CD, coisa que é bem antagônica, hoje quase ninguém usa CD mais, né? Tem rádio, mas não tem Bluetooth. O Bluetooth dele quando originalmente lançado, era só para atender ligações. Coisa que é bem antagônica hoje em dia, né? Como é que um carro tem Bluetooth, mas não pareia seu celular? Mas para isso você resolve comprando um aparelho desse aqui. Um aparelho de R$100 que você compra. Você sintoniza como se fosse um rádio no seu celular e ele capta normal, funciona normal, resolve o problema.
não vi muita perda de qualidade de áudio, correto, galera? Os bancos, acho que é o ponto forte desse carro, é os bancos, galera. Ponto forte desse carro é o banco, correto? Banco muito bom, um banco largo, né? É banco categoria de carro de cima. E o tecido também é muito bom. O tecido dele é um tecido grosso. Você vê um carro que já tem 10 anos de uso, você vê os bancos, não tem nenhum sinal de desgaste. Então se você cuidar, sabendo cuidar desse carro, sabendo cuidar, é um carro que dura bastante, né? Você vê, os bancos estão bons, esse carro não tem nenhum barulho de acabamento, correto? Esse carro ele tem aqui, ó, porta-óculos que nem o meu Tracker não tem, carro de 120 mil reais não tem, ó. Tem aqui o parasol com espelho. Aqui tem um lugar de botar documento que você pode também, no meu caso eu faço filmagem, colocando o celular aqui para filmar, fazer os test drive, né? Vocês vão ver no próximo vídeo aí, nos próximos, né? Aqui do lado do passageiro também tem espelho, né? No meu Tracker, por exemplo, essa gavetinha aqui do Tracker já quebrou, porque ela é aquela que levanta assim, aqui ainda tem ainda. Então assim, pra você ver que esse carro aqui, em relação de acabamento, é muito melhor do que os carros atuais, né? A única desvantagem dele é o teto, que eu acho ele um pouco baixo, tá? Ele tem ajuste de altura do banco aqui, tá? Ele ajusta de altura. Tem ajuste também aqui, ó. Vocês podem ver, ajuste de profundidade do volante nessa versão aqui. Não tenho certeza se tem na versão básica, porque essa aqui é a Itália completa, né? E tem aqui o volante, que eu acho muito bonito também, revestido em couro, com os detalhes aqui de acabamento. Então, o acabamento dele é muito bom, correto? Vamos lá para fora então para finalizar o vídeo. Então, galera, finalizando aqui o vídeo, mostrando aqui, explicar um pouco da minha experiência, por que eu comprei esse carro, né? Por que eu gosto muito desse carro. É um carro excelente para ter como segundo carro, é um carro macio, é um carro bom para você andar aí em estradas ruins. E hoje em dia, por que esse carro aqui é o melhor custo-benefício nessa faixa de 35 a 45 mil? Primeiro, porque você pode comprar um carro conservadinho igual esse. Esse carro aqui está com 132 mil quilômetros. Se você ver, era um carro único dono, 132 mil quilômetros. O carro tá zero, tá zerado, não tem o que falar dele. Tem alguns detalhes para fazer externos? Tem, inclusive até alguns já fiz, outros ainda ficou de fazer ainda. Pela câmera não vai dar para ver, mas eu tenho uns detalhes para fazer, né? Mas é um carro que você compra de 35 a 45 mil reais em boa qualidade, né? Qualidade, acho que até uns 47 mil reais dá para pagar nele. Eu acho que acima disso já fica um pouco complicado, porque já tem outras opções até mais novas e tal. Vamos falar um pouco sobre o comportamento dele na rodovia. Vamos fazer hoje um test drive. Aí na sequência vocês vão ver. Com detalhes de consumo na rodovia, comportamento dinâmico, suspensão, conforto a bordo. Para viagens longas, será que os bancos são bons? Como é que o carro em geral se comporta na rodovia? Bem com vocês, nós estamos aqui no bordo do Punto Attractive 2015, 1.4 Fire, motor 86 cavalos na gasolina, 88 no etanol, 12 de torque. Nós estamos fazendo o test drive aqui na rodovia, galera, exatamente na BR-020, correto? BR-020, perto aqui, 30 km de Alvorada do Norte, que é uma cidade aqui quase na divisa com a Bahia. Correto, vai falar um pouquinho do nosso ponto aqui, como é que ele é na rodovia. Primeiro temos que falar do conforto, suspensão, né? Eu estou dirigindo aqui já tem mais ou menos 3 horas. Esse bip que você está ouvindo é o bip da velocidade, tá? Que está programado para 85 por hora, tá? Eu não alterei, mas enfim, estou dirigindo há 3 horas, não estou sentindo cansado. Claro que eu fiz uma paradinha já, mas eu tive experiência com um ponto anteriormente. Eu tive um ponto 1.6, que a suspensão é basicamente a mesma. Lembrando que esse carro tem 132 mil quilômetros, completou agora. É um carro com a suspensão, creio eu, que é original, porque é muito parecida com a suspensão do ponto que eu tinha. Comporta muito bem. Questão de conforto de suspensão, eu acho que ele é muito bom. Um veículo muito interessante, muito tranquilo de você estar usando, né? Tá performando com ele. A passagem aqui agora, 100, 105, 110.
assim, na quinta marcha ele demora um pouquinho a desenvolver, viu? Ele demora. Se você tiver uma ultrapassagem mais urgente, essa aqui tava tranquila, embora fosse 2 carretas, mas tava tranquilo. Então, se deu tempo de pensar, de boa, tranquilo, ele vai, sem precisar trocar marcha. Mas assim, na maioria das situações, você vai precisar de estar cambiando mesmo, jogando terceira, quarta. Segunda eu acho que é muito difícil, né? Mas terceira e quarta com certeza vai precisar bastante de usar. Estou agora a 110 km por hora, que é o máximo que é permitido aqui na rodovia, correto? Estou virando aqui uma curva que não é um pouco aberta, não é uma curva muito larga, e o carro vai super bem, tá? Esse carro aqui especificamente está com o pneu um pouco gasto, viu? Ele vai rodar no máximo uns 10 mil, 20 mil km esse pneu. Então, de certa forma, você sente que ele tá dando uma escorregadinha, mas assim, ele vai bem. Você sabe que é por conta do pneu mesmo. E além disso, é um pneu de marca bem duvidosa, assim, não é um pneu de marca conhecida. Então, isso aí afeta um pouco, né? Já está gasto e ser um pneu de marca meio que desconhecida, atrapalha um pouquinho. Mas é um carro que você vai tranquilamente virar curvas aí, a 120, né? Curvas de rodovia aí, na maioria delas, se não a totalidade, você vai conseguir virar bem, né? Vai conseguir performar bem. Então o desempenho dele, igual eu falei, o desempenho dele é suficiente, mas assim, você tem que ter atenção. O carro agora, nesse momento, ele está vazio. Estou só eu e algumas bagagens aqui, dá uns 100 kg de bagagem no máximo. Então assim, o carro ele vai bem. Então assim, um carro bom, tá? Claro, com um carro pesado ele vai sofrer mais. Assim, eu digo que o desempenho é bom, assim, mas assim, só pra vocês terem ideia, é um desempenho assim comparável a 1.0, um Celta 1.0, um Palio 1.0, entendeu? Se você tiver um Celta 1.0, um Palio bem afiadinho de motor, tiver bem revisado, bonitinho, ele com certeza ele vai andar praticamente a mesma coisa, tá? Centésima sem diferença. Claro que o carro estando pesado, a cilindrada do motor e né, o torque dele vai falar mais alto, mas assim, situação de carro vazio, vai andar assim, basicamente bem próximo, galera. Correto? O que mais que eu posso falar? Eu falei que eu não canso, tá? O ar-condicionado funciona bem, tá funcionando bem, não tem dificuldade nenhuma. Os bancos são bancos assim, o tecido dos bancos ele parece que é melhor do que o meu Tracker. Então assim, os carros de antigamente, de 10, 15 anos atrás, que é o caso desse daqui, né? Foi lançado em 2007. O banco dele, ele parece ser um pouquinho mais largo do que o do Tracker. Pode ser impressão minha, vou ter que medir para saber. Mas o tecido é muito melhor e assim, a espuma acho que é a mesma coisa, mas o tecido você sente que ele vai durar mais do que o da Tracker. Ou seja, assim, ao mesmo tempo, né? Esse aqui com 15 anos vai ter um tecido muito melhor do que uma Tracker com 15, entendeu? Esse que eu quero falar. Esse carro de hoje em dia, infelizmente, totalmente depenado. Quanto ao consumo, eu tava aqui testando o consumo dele, correto? O consumo tava fazendo 18 km por litro a uma média de 90 km por hora, correto? Já a 110 ele chegou a fazer 15, entendeu? 15 e pouquinho, 15.3. Então é um consumo muito bom, correto? Então vou filmar mais um pouquinho aqui pra vocês, questão de rodovia. Mas vamos mostrando aqui pra vocês. Acho que basicamente é isso que eu tenho que falar. Se eu lembrar de alguma coisa eu volto aqui, beleza? Então galera, uma coisa que eu não falei no vídeo aí que vocês vão ver, e eu tô lembrando agora, eu tô acrescentando esse trechozinho aqui só pra lembrar, é a autonomia do tanque, tá? A autonomia desse carro, o tanque dele é 60 litros, então assim, a autonomia na rodovia é excelente. Pra você ter ideia, eu fiz um percurso de 595 km anteontem. Esse carro aqui não precisou de parar para abastecer. Já a minha Tracker, que ela tem um tanque de 44 litros, pelo certo, pelo sim, pelo não, eu tive que parar depois de ter percorrido 440 km para botar mais 100 reais de combustível. Então assim, um carro muito bom na rodovia por conta disso também, além de ser econômico, ele tem uma autonomia de tanque muito boa. Consumo, desempenho, tô até testando aqui o carro já. Resetar aqui o computador de bordo. Mas é aquela coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa aquele joia, aquele like aí pra gente, compartilha o vídeo se você conhece alguém que tá querendo comprar
um carro assim de 35 a 45 mil reais. É um carro, você saber os pontos positivos e negativos. Falando aqui do ponto na cidade, o que ele se destaca bem na cidade? Lembrando que esse carro aqui é um 1.4, então ele tem um torque interessante para quem sai de um carro 1.0, tá? Ele é um carro assim que eu até brinco, ele é quase um automático aqui, porque você bota a segunda ou a terceira e ela é uma marcha bem esticada, bem interessante assim de você estar trabalhando, né? No meu trajeto aqui eu coloco primeira, segunda, e na maioria das vezes eu jogo a terceira e vou indo, entendeu? Não tem aquela necessidade de ficar trocando muito de marcha. Se você não tiver com pressa, obviamente, né? Claro que o carro vai ter uma retomada menor, mas eu gosto de fazer isso por economia de combustível também, né? E também por ficar mais silencioso também, tá? Aí a gente vai trabalhando dessa forma. Então já botei a terceira marcha agora, vai ter uma lombada aqui, um quebra-mola. Aí ele retoma aqui, ó, 1250 RPM, ele já tem um torquezinho. Tu vai só dosando o torquezinho dele, tá vendo? Só dosando tranquilamente aqui. Então assim, não tem muito segredo. Ó, eu tô chegando aqui agora, 1250 RPM ele já responde. Então assim, não tem necessidade de troca de marcha incessante, né? Porque ele tem um torque bom embaixo. Ao contrário do, por exemplo, o meu Tracker, não dá para fazer isso no Tracker, por exemplo, porque o Tracker ele é 1.0 turbo, mas até o turbo entrar, ele entra a partir dos 1700, 2000 RPM. E isso o carro já morreu há muito tempo, lembrando que o mais pesado também, né? O Tracker é 80 kg mais pesado que esse carro aqui. Esse carro aqui acho que tem 1120, o Tracker tem 1197, uma coisa assim. Então, ele, nesse sentido, ele é melhor que o Tracker, né? Nesse sentido. Então, ó, a absorção de impacto dele é boa. Acabei de passar aqui lombada. A cidade onde eu tô residindo aqui, ela é muito acidentada, asfalto péssimo. Cidade do interior, né, galera? O interior desse Brasil é assim mesmo. Então, assim, é uma estrada bem ruim. Mas você vê que o carro é silencioso, não faz muito barulho. O barulho que tem é da rolagem do pneu mesmo no asfalto ruim. No asfalto, digamos assim, né? É nem asfalto isso aqui, né? Esses pedrisca aqui ruim, tá vendo? Tô sacudindo tudo. Você tá vendo aqui até o negocinho do Lava Jato sacudindo bastante aí. E você vê que o carro não faz muito barulho, a não ser da rolagem do pneu. Então assim, tô numa rotação baixa também, obviamente. Tô menos de 2000 RPM. E ele vai até tranquilo aqui, tá vendo? O consumo dele aqui tá marcando 12 km por litro, mas vocês viram que eu não fiquei muito tempo parado. E não acelerei muito, né? Então se você não acelera muito as marchas, se você usa o carro mais assim, de forma a ficar parado mesmo, sem forçar muito, sem parar, ele vai fazer uma média boa. Então assim, 12.5 eu considero bom, média, né? Lembrando, pelo Inmetro ele faz 8,5 na cidade, tá? Mas aí tem aquela coisa de você acelerar, de você frear, de você, né, você ficar preso em congestionamento, né? Então assim, agora a média já caiu para 12, tá vendo? Então é isso. Então é um carro que, se você não pisar muito, você consegue fazer uma média boa. Claro, vai depender do trânsito da sua cidade, da inclinação das ruas, né? Aqui nesse caso aqui, ó, a rua aqui é plana, então assim, favorece a média. Daí eu peguei uma descida. Se a sua cidade pega mais subida, então é outra coisa, entendeu? Mas eu creio que você consegue fazer aí uns 9,5, 10 tranquilamente na gasolina, tá? Com esse carro, independente da cidade. Só você usar a dica que eu falei, ó, não fica trocando de marcha muito, até para poupar o câmbio também, né? Também, se você comprar um carro mais antigo, você não vai ficar trocando tanto de marcha sem necessidade, né? Trocando marcha suave,
Você vai, desce, tranquilo. Esse carro tem torque embaixo, você pode botar a terceira aí e praticamente só a terceira. Se você não passar de 40, 50 por hora, você pode botar a terceira e fingir que o carro é automático, né? Aí não quebra a mola, você pisa na embreagem para o carro não morrer, mas pelo menos os testes que eu fiz aqui, ele tá indo muito bem, cara. Não precisa de ficar trocando marcha, não. Então assim, ó, tô de terceira, você viu? Vim de terceira, tô de terceira até agora. Só bota a segunda assim numa curva que é mais fechada para virar, entendeu? Por exemplo, aqui agora, eu vou fazer essa pracinha aqui de novo, pra vocês terem ideia. É que vocês não sei se vocês têm noção, mas é muito irregular isso aqui, tá vendo? Ó, eu vou tentar fazer de terceira aqui, ó. O carro dá uma morridinha, mas ele não cai de 1000 RPM e vai, tá vendo? Então assim, eu achei bem bacana essa questão aqui do desempenho em cidade do carro, beleza, galera? Vamos falar aqui que nem tudo são flores, né, galera? Ponto 1.4 2015. 5 coisas que eu não gostei nesse carro. A gente fala coisas que a gente não gostou do carro depois de ter comprado, não é para criar polêmica, não. Tá, galera? Primeiro que a gente não tem nenhum patrocínio. Os carros a gente que compra, a gente que avalia, ou aluga, a gente compra. Então assim, a gente fala os pontos negativos porque às vezes um ponto negativo que passa despercebido no test drive rápido, quando você vai olhar, ou quando você vai numa loja olhar um carro desse, pode fazer diferença lá na frente para você, né? Esses pontos que eu vou falar, para mim não fizeram diferença, mas são pontos que a gente tem que apontar, correto? Então assim, a gente está aqui para informar. A gente quer que o interessado tenha informação consciente, toma decisão consciente, galera, né? Por isso que eu vou falar esses 5 pontos. Não é questão de criar polêmica, não é falar mal do carro, porque se eu tivesse falando mal, por que eu comprei, né? Tem sempre aquele que falar, se você não gosta do carro, por que você está apontando defeito, por que você comprou? Eu comprei porque os pontos positivos com certeza superam e muito os negativos, né? Tanto é que esse é o meu segundo ponto, não é o primeiro. O primeiro ponto negativo dele é o porta-mala, galera. Esse é um carro de compacto, né? Todo mundo sabe. Até nas outras avaliações eu não cheguei a mostrar o porta-mala, mas o primeiro ponto negativo é o porta-mala. Ele é menor do que do Palio, por exemplo, né? Então ele é um carro compacto que, apesar das dimensões serem maior do que do Palio, ele é cerca de 23 centímetros mais comprido, o entre-eixos dele é 14 centímetros maior. Porém o porta-mala dele é menor do que o do Palio, né? Não sei como é que eles conseguiram fazer o porta-mala assim. Ele é um porta-mala que eu já notei também que, embora seja forradinho, né? Ao contrário do Palio, que a lata é exposta aqui, ó. É um porta-mala forradinho, bacana, bem acabado. Mas ele é mais fundo do que o do Palio, né? E tem essa parte aqui mais alta, aparentemente, tá? Então para você botar uma mala mais pesada, vai ter um pouquinho de dificuldade, correto? Lembrando, 280 litros, o Palio tem 290 de porta-mala, que é praticamente a mesma coisa. Mas tem que falar que é menor, né? Um carro que é maior, da categoria um pouquinho acima do Palio, de compacto premium, tem um porta-mala menor. Então isso é algo de se pensar, né? É algo que você tem que estudar. Se for sua prioridade porta-mala, é algo que pode fazer você mudar de ideia. A segunda coisa, galera, já aqui dentro do carro, é o computador de bordo desse carro, né? Hoje eu estou numa posição mais favorável aqui. Eu vou mostrar aqui algumas funções. Ele é um pouco confuso, tá? O computador de bordo dele, qual que é o problema do computador de bordo dele? Ah, você vai falar, mas tem carro que tem computador de bordo muito inferior. Realmente tem. Tem carro que o computador de bordo dele é inferior, não tem as opções que ele tem. Só que ele é um computador de bordo um pouco confuso de mexer, né? A gente tem aqui uma tecla aqui do lado de menu. A gente clica no menu aqui, ele vai acessando algumas opções. Ó, consumo médio, menu. Opções. Essa é a média que eu estava fazendo aqui na cidade. Ó, aí eu aperto aqui menu.
Aí tem a acertar a hora, tem as opções aqui de menu, né? Assim, para quem não conhece muito, ele é um pouco confuso de mexer. E a resolução dele também não é melhor. Eu tive um ponto que o Loadboard a tela tem uma definição melhor. As informações aparecem de uma forma melhor também. Então aí você aperta ali o volume das teclas, aí você tem que apertar o menu de novo para entrar. Aí você diminui aqui, tá vendo? Aí para sair você aperta de novo para sair. Aí volta de novo. Aí você tem que... É um pouco confuso de mexer no computador de bordo, tá? Eu ainda, para dizer a verdade, eu não mexi muito nele. E aqui, ó, na ponta aqui da haste aqui, ele tem a opção do trip aqui, que você regula aqui, ó. Consumo médio, velocidade, tempo de viagem. E para você zerar, você tem que apertar e resetar, né? A distância da viagem aqui e tal. Tem dois computadores de bordo, né? Aí tem distância B, tá vendo? E assim, aí essa tecla que tem no volante aqui, ó, pro menu do computador de bordo, ele não tem função, entendeu? Lá, ó, né? Não acessa nada, entendeu? Aí você tem que ficar apertando esse botão aqui. Posso estar sendo um pouquinho chato, né? Mas não sei, eu acho, sei lá, pouco intuitivo, né? Se você tem a tecla aqui, só que não funciona ali. Aliás, essa tecla aqui, ela não funciona pra nada, tá? É só pro Blue Me que funciona, né? Até pro USB aqui, pra você passar, pelo menos nesse carro aqui não tá passando as músicas aqui. Só passa aqui no rádio, que tá bem empoeirado falar nisso. Tá bem empoeirado o rádio aqui. Deixa eu passar um paninho aqui para dar uma melhorada. Aí. Então, assim, é um pouco confuso essa questão. Outra coisa também, né? O terceiro item, no caso, que eu ia até falar. O próprio som dele, galera. O terceiro item aqui é o próprio som, que eu não gostei muito, tá? O que tem de errado com esse som aqui? Ele é um som, a qualidade de áudio dele é boa, porém ele é um som muito básico. Apesar dele ser bonito, eu acho a interface dele bonita e tal, ele é um som básico demais, entendeu? E tem umas teclas aqui que até agora eu não entendi muito bem a função disso. Esse RDS aqui, esse AS, entendeu? Ele não tem... O Bluetooth dele não serve para você ouvir música. Então você tem que comprar um aparelho desse aqui, por exemplo, para você conectar o seu celular para ouvir a música do celular. Então ele é um som com CD, pendrive. Tem algumas funções aqui que não sei para que serve. Eu até li no manual dele, mas eu continuei sem entender. Então ele é um som assim antigo, né? Ele atende, mas ele é um som mais antigo. Então esse é o terceiro ponto negativo. Muita gente, se você estiver olhando o carro usado, vai estar trocando esses sons, correto? Eles geralmente colocam multimídia mesmo, ou então coloca um outro tipo de aparelho de som. Muita gente não gosta, beleza? O quarto item, galera, que eu não gosto desse carro é o porta-luva. O porta-luva dele é um porta-luva muito pequeno, cara. É um porta-luva que você, se você olhar aqui, ó, acabei esbarrando ali. O porta-luva ele só tem essa divisão aqui, ela não cabe nada praticamente, ó, cabe um negócio de lenço aqui, ou então o manual do carro, que eu prefiro colocar ali atrás do banco. Cabe um lenço aqui, uma flanela, e só. Por quê? Porque eu tomo um pouco de espaço, a questão do Blue Me do carro, que tem um USB aqui, entendeu? Tem um USB, essas coisas, toma um pouco de espaço. A vantagem é que ele é iluminado, pelo menos, né? Mas é um porta-luva muito pequeno. Então, assim, claro que isso aí você não vai deixar de comprar o carro por causa disso, né? O quinto item que eu vou falar, eu vou sair do carro de novo, seria a altura do solo. A altura do solo desse carro eu já medi, tá? Não trouxe a régua hoje aqui, até para ficar mais dinâmico o vídeo. Mas ele tem, eu medi ali, ele tem mais ou menos 14 centímetros e meio de altura na parte da frente, tá? Aqui na parte do meio 17 centímetros e na traseira 24 centímetros. Então, assim, para base de comparação, o meu Palio
Ele originalmente tinha 15 centímetros, então ele já era um centímetro maior. Então, e tem outro problema também, o balanço dianteiro desse carro é um pouco maior do que do Palio, por exemplo. Então, assim, ele é mais bicudo, ele vai bater mais. 5 pontos, 5 pontos positivos dele, galera. Se eu fosse falar mais, eu ia ficar aqui falando até... ia ter uma meia hora esse vídeo. Então, assim, vou falar aqui 5 pontos positivos dele. O primeiro ponto positivo desse carro seria o consumo. O pessoal fala muito que esse carro consome bastante, só que não foi o que eu constatei aqui. Eu até me surpreendi positivamente sobre esse carro aqui. Eu consegui fazer aqui com ele 12,5 km por litro no etanol, aliás, na gasolina da cidade, e 15 na rodovia. Então, assim, é um consumo bacana que eu consegui fazer dele. Correto, galera? Então, item 1, que eu acho interessante, consumo. Achei muito bom. O pessoal fala muito na cidade que ele faz pouco consumo. Eu me surpreendi. Consegui fazer até 11,9, 12, consegui fazer. Claro, andando na manhã, tá, galera? Sem muito trânsito, tá? Então, você tem que... sabe, consumo é algo assim que varia bastante, né, galera? Segundo item que eu gostei bastante desse carro aqui é o desempenho dele em baixa rotação. Para quem sai do motor 1.0 para 1.4, esse carro aqui vai te satisfazer bacana. Lembrando que ele tem um torque maior, as marchas mais longas, você consegue trabalhar o câmbio de forma melhor, sem precisar de ficar trocando tanto de marcha, né? Segurando na embreagem ali, tendo desempenho com economia. Então, assim, esse é um item que eu gostei bastante também. O terceiro item que eu gostei bastante desse carro, ele é o tanque de combustível dele, correto? O tanque dele, ele tem 60 litros de capacidade, o tanque de combustível dele. Então, eu fiz uma viagem de 590 km com ele. E eu enchi lá em Brasília. Daqui é 590 km de Brasília, né? Eu enchi e ele chegou aqui com 1/4 de tanque, acima, um pouco acima de 1/4 de tanque. Então eu achei até que era algum problema no marcador e tal, mas realmente ele, até agora eu não abasteci ele ainda e ele não piscou reserva ainda. Isso que eu já estou 2 semanas aqui na cidade, rodando com ele, né? E ele não piscou reserva ainda, ou seja, um tanque muito bom de capacidade e com economia boa também, que eu cheguei a fazer 15,3 km por litro na estrada. Então, assim, economia muito boa nessa autonomia aí. O carro vai rodar aí quase 900 km, né? Então, assim, é muito bom o tanque dele e a autonomia dele. Correto, galera? O quarto item que eu posso falar para vocês aqui na cidade, já até mostrei um pouco, que é o conforto da suspensão dele. Conforto da suspensão muito bom também. Ele é uma suspensão que não faz muito ruído, absorve bem os impactos. Nesse ponto ele é melhor do que o Tracker, melhor do que Palio que eu tive também, melhor do que o K. É o melhor carro que eu já tive em relação a isso, tá? Que é uma suspensão robusta e confortável. Então, não tem nem o que falar, galera. É só fazendo test drive mesmo, tendo experiência, para vocês constatar isso, né? O quinto item que eu acho muito bom nesse carro é a ausência de ruído interno. Ele é um carro muito silencioso se você trocar marcha no tempo certo, né? O ruído que você vai ter ali dentro do carro, eu também mostrei isso no vídeo de avaliação dele na cidade, é o pneu mesmo rolando, né? Esse pneu aqui, por exemplo, ele não é um pneu original do carro e é um pneu gasto já. Ele é um pneu na medida 195/60 aro 15. Mas é um pneu já tá gasto ali, vai rodar no máximo 10 mil km esse pneu. E é um pneu de uma marca ruim. Se você colocar um pneu da marca boa mesmo, de uma Continental da vida, um Michelin, o carro vai ficar muito silencioso mesmo. Vai ficar carro 0 km, entendeu? O único ruído que você vai escutar nesse carro aqui, assim, que pode incomodar um pouquinho, é em rodovia, a partir de 3.500 RPM, entendeu?
Então assim, é algo assim que você pode incomodar, mas isso aí é por conta do potência do motor mesmo, né? Aí você tem a opção também de comprar 1.6, 1.8, que aí não vai fazer tanto ruído na estrada, né? Porque ele vai ter um desempenho melhor, né? O carro vai trabalhar na rotação menor de motor e você vai conseguir aí ter uma rotação boa, um compromisso melhor entre rotação e tal, e desempenho, sem precisar de forçar muito o motor e consequentemente gerar barulho. Correto, galera? Tem uns detalhezinhos também que eles são muito interessantes. Acho que vale ressaltar nesse vídeo aqui também, como ponto positivo. Por exemplo, ó, esse carro tem porta-óculos, né? Você vê hoje até minha Tracker de 120 mil reais não tem porta-óculos. Então é um carro assim que com 35, 40 mil você já compra um carro com 4 vidros elétricos e retrovisor elétrico, entendeu? É um carro que tem uma qualidade de áudio boa, tem 4 alto-falantes. Então assim, é um carro assim que se você for ver, botando na ponta do lápis, é difícil de achar um custo-benefício tão bom quanto esse, né? Beleza? Então é isso, galera. Por enquanto é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem e não tiver comentado, vocês podem perguntar aí nos comentários. Eu tô gostando bastante, eu já até repetitivo estar falando isso, mas estou gostando bastante desse carrinho. Já conhecia ele, já tive um anterior e recomendo como uma ótima opção aí para você ter em 2025 aí, procurando um carrinho popular aí, né, os padrões brasileiros. Galera, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sininho aí, compartilha o vídeo para quem tá procurando esse carro aí. Aquele abraço, valeu!